Clair. Clair Aparecida Vieselli, tá ao vivo hoje aqui da N Santos. Falou o nome completo, ela já até, né? Se assustou. É. A vinhetinha nós deixamos com Clair, que ela é mais conhecida assim, né? Como Clair, a bióloga Clair, né? Inclusive nem pedimos a aprovação dela, né? Mas eu imaginei Eu acho que ela gostou. Eu também imaginei que ela iria gostar da vinheta, né? O nome é bem relacionado à biologia, acho que ela curtiu, assim. Será? Vamos pedir agora ao vivo e a cores, assim, pra ela? Eu não correria esse risco da N Santos, Eu não correria esse risco, vai que a resposta dela seja não. outra. Não vai ficar muito legal pra gente aqui. Então não vamos pedir não, né? Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença aqui, boa noite. Tudo bem, boa noite, aprovadíssima a vinheta, show. Mas boa noite a todos os nossos ouvintes da Nacional News. E é muito bom estar aqui fazendo esse bate-papo rápido sobre escorpião e que vale a pena a gente continuar ressaltando para manter esse número zero de óbitos que nós estamos vivenciando em Cascavel e não chegar a números próximos aí a São Paulo, a Minas Gerais, em que isso está se tornando muito comum. E nós não queremos isso para a nossa cidade, né? Nós queremos manter, apesar das incidências, dos reconhecimentos e identificações das espécies de escorpiões em toda a região de Cascavel, mas nós queremos manter o índice zero de óbitos, que é o mais importante, né? Quando a gente fala de vida, é o que vale a pena todo o nosso trabalho, combate a esse aracnida. Eu estava até olhando aqui, doutora, da Secretaria de Saúde do Paraná, né? Nos últimos 4 meses do ano, a Secretaria diz que é comum o aumento da circulação de animais peçonhentos. Então, para evitar acidentes, a pasta alerta a população e mobiliza profissionais para que orientem redobrar os cuidados na prevenção de picadas de aranhas, aranha-marrom, escorpiões e serpentes. De acordo com a diretora do Centro Estadual de Vigilância Ambiental, a Ivana Belmonte, a partir de outubro, os registros de casos de acidentes com animais peçonhentos, eles crescem em torno de 40%, hein? Número alto. E ela explica que isso acontece em decorrência das chuvas, da elevação das temperaturas e do alto fluxo de turismo ecológico no período de férias. Então, em 2018, o Paraná registrou, acho que esses dados são até de dezembro, 11.738 acidentes desse tipo, 632 por picadas de cobras e serpentes e 6.428 por aranhas, uma média de 40 por dia. Em 2017 foram contabilizados 17 mil acidentes com animais peçonhentos, 1.007 por cobras e 9.693 por aranhas, ou seja, reduziu a questão aqui das cobras, mas aumentou o número de picadas de aranha. E o escorpião não é diferente, ele também costuma aparecer bastante nessa época do ano. Explica por quê? Exatamente, David. Nessa época do ano, o que acontece? Os escorpiões, eles não conseguem ter uma termorregulação da temperatura do corpo. Então, a temperatura do corpo deles se equilibra com o ambiente. Automaticamente, se é frio, eles estão com o corpo também frio e a atividade diminui. Se aumenta a temperatura, fica na faixa dos 15 até os 38 graus, essa faixa de temperatura é o ideal para que eles também tenham as atividades biológicas, de sair do esconderijo, de se alimentar, reproduzir, enfim, ter o ciclo da vida normal. Tem dados daqui de Cascavel? Escorpião? Temos, gentilmente, até agradecer à Secretaria, a Endemias aqui de Cascavel e a Prefeitura que forneceu os dados para nós hoje à tarde. Dados de 2018, nós temos 60 solicitações de identificação. Então, pessoas que de fato conseguiram coletar o escorpião em casa e eles passam a recolher e identificar, enfim, fazer toda a notificação e todo o procedimento comum. 60 solicitações de identificação. Então vejam que quantas pessoas encontram e não avisam o setor de endemias, não avisam a vigilância, e é importante fazer esse aviso porque eles têm todo um trabalho para isso, tem um pessoal preparado, técnicos especialistas que fazem todo o acompanhamento, inclusive contabilizam esses dados. Mas o que nós temos contabilizado para 2018 em Cascavel foram 60 notificações, 38 identificações de escorpião preto e 8 de escorpião amarelo. Escorpião preto distribuído em toda a cidade, escorpião amarelo, que é o mais venenoso de todos, concentrado principalmente na região do Alto Alegre e Santa Cruz. Eu ia perguntar quais os maiores e os mais perigosos, né? Escorpiões
Então o amarelo é o mais perigoso. O amarelo é o mais perigoso. O preto também é esse que foi encontrado bem distribuído em toda a região de Cascavel, desde a região central até os bairros. Esse também é venenoso, pode levar à morte da mesma forma, mas o escorpião amarelo, ele é ainda mais agressivo. Quanto menor a pinça, mais venenoso o escorpião ou não? Geralmente sim. Porque parece uma controvérsia, né? Mas a biologia ela é interessante, porque veja bem, a pinça ele usa para segurar o inseto para poder se alimentar, que é a sua presa. Se a pinça é grande, ele tem tanta força mecânica que ele consegue segurar apenas usando as pinças, usando a força mecânica. Se a pinça é pequena, automaticamente ele tem que usar o veneno. O veneno tem que ser mais potente para ele conseguir estabilizar a presa e usar ela como fonte de alimentação. O que é essa presa? Geralmente é outro inseto. É uma barata, uma mosca, um cupim, uma aranha, enfim, os diversos insetos que os escorpiões usam como alimento. Nós tivemos aqui nesse fim de semana, Daiane Santos, o caso de uma moradora que ela levou na região norte de Cascavel 1000 picadas de abelhas, né? Abelhas Europa, né, que são consideradas agressivas, né, mas elas costumam atacar quando elas se sentem atacadas. No caso do escorpião, funciona mais ou menos da mesma forma ou não? Não, o escorpião, ele tem o veneno para estabilizar a presa, que ele vai usar como alimento. Ele não tem interesse em atacar as pessoas. Isso é um hábito interessante do escorpião, diferente das abelhas, que elas é mais fácil elas se sentirem ameaçadas. E o escorpião não. Quando ele vai picar? Quando nós eventualmente encostarmos nele. Às vezes não vê que tem um escorpião no chão, acaba pisando em cima, acaba encostando com a mão, tanto que são os órgãos mais picados, mãos e pés, exatamente porque eu não vi que tinha escorpião, eu coloquei a mão em cima. Sentei no sofá e coloquei a mão em cima, ó, pisei à noite, levantei para ir no banheiro, não liguei a luz, não vistoriei antes, pisei em cima de um escorpião. Isso pode acontecer. Então, nesse momento que ele sentiu alguma coisa encostar nele, automaticamente ele vai se defender. E essa picada, pode existir sim a picada seca, que é a picada sem veneno, porque às vezes ele acabou de usar o veneno e não deu tempo de produzir mais. Então existe a picada seca e o que é raro, mas se acontecer uma sorte da pessoa ter a picada, tem a dor do ferrão, mas não tenha o veneno. Mas normalmente nós temos que pensar que é eventual e é melhor ficar bem longe dele. Ele não tem o hábito de atacar como as abelhas, não. Ao ser picado, o que fazer? Primeira coisa, o máximo que você pode pensar em fazer no momento da picada é uma higienização com água e sabão. Higieniza com água e sabão e se prepara para ir a um posto médico ou ao hospital. Sempre com calma, porque... E ao mesmo tempo não perdendo tempo. Mesmo que você fique na dúvida, é um escorpião, é uma aranha, foi uma picada do quê? Não espere, porque em alguns casos, principalmente crianças até 12 anos e idosos, o veneno do escorpião ele vai agir muito rápido, de 1 a 3 horas é quando ele começa a agir no corpo da pessoa. Então nesse período, o ideal é que você esteja dentro de um médico já recebendo soro anti-escorpiônico. E quais os sintomas? No primeiro momento, você vai sentir inchaço, vermelhidão, dor, porque a picada de escorpião dói muito, né? Independente de ser seca, de ter o veneno ou não, ela dói bastante. Em um segundo estágio, vai começar a ter muita sudorese, suar muito, né? Além da sudorese, pode começar a ter náuseas, vômitos e, no caso mais grave do quadro, vai começar a entrar em coma, a ter parada cardíaca, sintomas que começam a ficar difíceis de reverter. Por isso que é importante, antes de chegar num sintoma mais grave, estar dentro de um hospital já sendo medicado. Pode levar à morte, então? Pode levar à morte. E sequela? Pode ter, é mais raro. O que pode acontecer é ficar, por exemplo, uma mancha ou uma cicatriz da própria picada. Mas é raro ter sequela devido ao ataque de escorpião. É mais fácil levar à morte do que uma sequela, por exemplo? É mais fácil levar à morte do que uma sequela. Crianças e idosos, pelo menos dentro da primeira hora, o ideal é que esteja dentro do hospital, recebendo atendimento próprio.
Tô vendo aqui também sobre a questão de macho, fêmea e de filhotes, né? Os escorpiões, eles são bastante cuidadosos, assim, os pais? São muito Protegem cuidadosos. o ninho? Uma coisa interessante de ressaltarmos, macho e fêmea picam da mesma forma, tem veneno do mesmo jeito, não há diferença no potencial do veneno entre o macho e a fêmea. E a fêmea é muito cuidadosa, tanto que quando ela tem os filhotes, ela tem entre 25 e 35 filhotes por ninhada, ela carrega todos no dorso, nas costas, até eles serem independentes, de tão cuidadosa que ela é. E outra coisa interessante, escorpiões já nascem com o veneno. Tá? A questão é que às vezes o aguilhão, aquela agulha que ele usa para penetrar o veneno, ela é tão pequena que ele tem dificuldade de injetar o veneno em nós, mas ele já nasce com o veneno, porque é um instinto de vida, ele usa o veneno para caçar alimento, para caçar outros insetos, então ele já nasce com o veneno, e quanto mais velho ou mais adulto ele for, mais força e maior é o aguilhão. Todos os escorpiões, eles brilham com a luz UV, a ultravioleta, ou é só o amarelo? Não, o escorpião preto, todos brilham. Uns mais, outros menos, mas todos brilham. O amarelo é o que brilha mais? O preto brilha mais ainda. Mais ainda? Mais ainda. Porque no exoesqueleto, né, na carcaça do escorpião, ele tem uma enzima que reflete a luz UV. Então existem umas lanternas UVs que quando a gente sai procurar escorpião, principalmente à noite, claro, bem equipado, né, com botas, luvas, protegendo da picada, mas se você passar uma luz UV no ambiente, ele brilha de longe. Você consegue rapidamente identificar escorpião, porque nós encontramos muito em terreno baldio, rede de esgoto, exatamente porque geralmente tem muita barata, que é a fonte de alimento, e outro lugar que a gente encontra muito escorpião é no cemitério. O cemitério tem muito escorpião também. Bacana. Como evitar o escorpião em casa, para a gente finalizar aqui? Sempre evitar insetos que sirvam de alimento, que não ter o atrativo, principalmente baratas, né? Além disso, vedar entradas, ralos, portas, telar janelas, se você vive em uma região que é bem incidente. Outra coisa importante que as pessoas às vezes não se dão conta, os lençóis e os cobertores das camas, às vezes eles vão até o chão. E o escorpião pode usar isso para subir na cama. Então o ideal é que os lençóis, cobertores, até mesmo cortinas, elas não tenham contato com o chão, porque ele pode usar isso para escalar e acabar subindo na cama. É onde acontece a maioria dos acidentes à noite. Na cama? Na cama. Na cama? Tem muitos relatos de crianças, ou mesmo de adultos, enfim, que foram picados ao acordar, ou durante a noite foram se mexer na cama, sentiram uma picada dolorida, e o escorpião estava na cama. Ele não sobe, por exemplo, no pé da cama, madeira, assim? É mais difícil. É mais difícil. Ele não tem a mesma habilidade de uma barata, por exemplo. Uma barata tem umas cerdas bem específicas que consegue subir em paredes mesmo mais lisas. O escorpião já não tem tanta habilidade assim. Ele vai depender de uma superfície mais rugosa ou de um tecido. Por isso a importância de não deixar a coberta, o cobertor ou os lençóis encostando no chão. Muito bem. Assunto para lá de interessante, né, Daiane Santos? Para lá de interessante, rendeu bem. E temos que ter cuidado, né? É bom cuidar. Fazer uma limpeza adequada em casa, não ter um criame de baratas, né, para não atraí-los. Exatamente. E juntamente com os escorpiões, outros animais também são atraídos, né? Exatamente, porque nesse mundo eles se alimentam de alguns e são alimento de outros. Então é um ciclo. Muita gente me fala de lagartixa, por exemplo. Eu tenho lagartixa, eu não quero ver lagartixa. Lagartixa se alimenta basicamente de insetos, inclusive é um controle biológico do próprio escorpião. Se tem lagartixa, porque tem insetos. Tem os dois lados. Tem o lado de que eu sei que tem inseto na minha casa e tem o lado de que a lagartixa é um controle biológico, ela não vai me fazer mal algum. É muito bom que tenha lagartixas no jardim, né? Legal. E assim, doutora, existem produtos químicos que evitam, por exemplo, o aparecimento do escorpião? Ou não, ele combate outros animais que atraem o escorpião? Existem, são poucos os produtos, porque a maioria dos inseticidas, eles têm um produto chamado de desalojante. O escorpião, ele é muito
muito sensível a produto químico, ele é muito sensível, ele percebe facilmente qualquer alteração do ambiente. Um repelente, um desalojante, ele vai perceber. Então, o que acontece? Se você usar um produto normal, além de você desalojar os escorpiões e ele se irritar, inclusive isso facilita, aumenta a incidência de acidentes, você não vai conseguir controlar efetivamente, porque ele percebendo onde tem uma maior concentração não vai ter contato com aquele ambiente tratado. Então, os produtos para escorpiões são produtos que não pode ter o chamado desalojante na formulação, para que ele não perceba, e não percebendo, aí sim o produto vai entrar em contato com a parte externa do corpo e vai conseguir o controle efetivo. Legal, doutora. Obrigado pela participação aqui, tá bom? Eu que agradeço, obrigado a todos e um grande abraço. Uma ótima noite até quinta-feira, hein? Até quinta, um abraço. Com o nosso DNA da Biologia. DNA da Biologia. Com a bióloga Clair. 6h52. Vamos falar agora da polêmica da Guarda Municipal de Cascavel. A prefeitura diz que não vai aceitar o pedido de exoneração do guarda envolvido na polêmica da suposta agressão aqui no município de Cascavel. Leandro Souza tem os detalhes. É isso mesmo, a novidade desse caso